Segunda-feira, 17 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. China renova registro de exportação americana para suínos e aves. Carne bovina ainda aguarda novidades. As altas do açúcar superam 4% em Nova York e Londres, com temor sobre oferta e queda do dólar. Café encerra o dia com ganhos importantes em Nova York, apoiados pelas condições secas no Brasil e a força do real. Milho acompanha trigo e encerra em alta na Bolsa de Chicago. Maior oferta na América do Sul e incertezas sobre a guerra comercial deixam soja sem preços definidos em Chicago. E a semana começa com queda na cotação da novilha em São Paulo e com poucos negócios no estado. As fêmeas têm tido maior disponibilidade, pressionando as cotações. A cotação do boi gordo e da vaca não mudaram. O boi gordo continua cotado a R$ 310 por arroba em São Paulo e a vaca gorda é a R$ 280. A novilha recuou R$ 3 e está negociada em R$ 295 por arroba. As escalas no estado atendem, em média, 8 dias. Vamos agora às cotações. Cotações no mercado físico, cotações do boi gordo. Triângulo Mineiro, R$ 277 no Triângulo, preços em queda. Em Goiânia, Goiás, subindo um pouquinho, R$ 285. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 295, dia de queda por lá. No norte do Mato Grosso, R$ 297, cotação em alta. De acordo com a Scott Consultoria, o preço da carcaça casada do boi inteiro subiu 2,7% na semana, cotada a R$ 19,35 o quilo. O da vaca subiu 2,2% a R$ 18,50 o quilo e o da novilha teve um aumento aí de 1,3%, negociado em R$ 19,55 por quilo. No mercado de carnes alternativas, a cotação do frango caiu 1,2%, negociado a R$ 7,98. A carcaça suína também baixou 3,1%, comercializada em R$ 12,50. Isso também por quilo. E hoje pela manhã o mercado ficou atento a uma notícia sobre registros expirados de exportação para mais de 1.000 frigoríficos dos Estados Unidos, concedidos aí pela China. Frigoríficos que exportam carnes bovina, suína e de frango. Já no período da tarde saiu a informação de que Pequim renovou registros para carne suína e de frango lá dos Estados Unidos, mas a liberação da carne bovina ainda não foi renovada. Representantes da Federação de Exportadores de Carnes lá dos Estados Unidos disseram estar satisfeitos com a decisão e que agora aguardam notícias semelhantes sobre a carne bovina o mais rápido possível. Sobre esse tema, eu conversei hoje com Iberville Neto, da HN Agro, durante a estreia do programa Pecuária e Mercado. Veja o que o Iberville disse sobre o tema. Na nossa visão, não é algo que pode beneficiar o Brasil, porque quando a gente pega aqui das importações de carne bovina da China no ano passado, pensando em faturamento, os Estados Unidos representaram 10%. Em faturamento não, em gastos, né? O Brasil representou 45%. Então o Brasil mandou 4,5 vezes mais carne em dólares para lá, né? Quando a gente pega volume ainda mais porque a nossa carne é mais barata. Quando a gente fala de carne suína, o peso do Brasil ficou em 25%, o peso dos Estados Unidos 6%. Tá? Então, há espaço para o Brasil se beneficiar disso na nossa visão, mas como a carne dos Estados Unidos já está numa situação de preços muito elevados e a competitividade da carne brasileira frente à norte-americana é muito grande, talvez isso não seja algo muito forte num primeiro momento. Agora, daqui a pouco, a tendência daqui a pouco que eu digo em meses e anos aqui no horizonte, a tendência é que os Estados Unidos entrem num momento de menor oferta de carne e preços, de maior oferta de carne, porque eles estão diminuindo o abate de fêmeas e investindo na pecuária, e o Brasil entre num momento de menor oferta de carne. Tá? Então, a tendência é que preço do Brasil suba e preço dos Estados Unidos dê uma acomodada, pensando em anos aqui, meses e anos. E isso, na nossa leitura, é algo que é muito interessante
Se a China estiver com essas relações, esse fluxo de carne bovina dos Estados Unidos para a China tiver sido impactado por relações comerciais, principalmente no futuro. Hoje, na nossa visão, a diferença de preço ela já não é algo, vamos dizer, não é o principal substituto. A carne brasileira não é a principal substituta da carne norte-americana pela diferença de preço, na nossa visão. Mas algum benefício, sem dúvida, deve ocorrer. E essa notícia teve também um impacto positivo durante as negociações na B3 de hoje. A gente vê na tela aí os primeiros vencimentos com altas importantes de mais de 1% aí, no caso de março, R$ 313,40, alta de 1%, abril 313,85, alta de 1,16%, e o maio ali pertinho de 1%, 0,98% de elevação, R$ 313,05. Muito bem, agora o mercado do açúcar. Os futuros do açúcar fecharam com forte alta nessa segunda-feira, valorizações que superaram aí os 4%, tanto na bolsa lá em Nova York quanto na bolsa de Londres. As cotações já vêm de uma semana anterior positiva e têm encontrado suporte na preocupação do mercado com a redução da oferta global e hoje, em especial, por conta do real mais valorizado em relação ao dólar. Vamos então às cotações e primeiro mostro para vocês Nova York, que teve alta de 0,78% no vencimento março, uma negociação aí de a 19,97 centavos de dólar por libra-peso. O maio, 19,57, alta de 64 pontos, e julho, 19,58 centavos de dólar por libra-peso, 55 pontos de elevação. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações em Londres. Londres ainda mais forte, maio 564,80 dólares por tonelada, uma alta aí de 2.330 pontos. O agosto 546,80, uma alta de 1.970 pontos, e o outubro 536,50 dólares por tonelada, uma alta de 1.610 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado do café encerrou a sessão com ganhos importantes lá em Nova York, apoiados aí pelas condições secas no Brasil e também pela força do real brasileiro. De acordo com informações das agências de clima, Minas Gerais, principal estado produtor do arábica aqui no Brasil, recebeu 30 milímetros de chuva na semana passada, um volume que representa cerca de 70% aí da média histórica. E com o real subindo para o maior patamar em 3 semanas e meia para ser mais exato, na comparação com o dólar, as exportações dos produtores brasileiros ficaram mais restritas. De acordo com relatórios da Paine Agronegócios, praticamente todas as áreas de produção de arábica no Brasil estão com acumulados muito baixos aí de chuvas agora em março, além de altas temperaturas. Esse cenário acaba comprometendo não só a safra atual, que já tem aí perdas de produtividade por conta de uma granação que não está acontecendo de maneira positiva, e também já preocupa o desenvolvimento das lavouras aí no próximo ciclo. Vamos ver como encerraram as cotações, primeiro lá em Nova York. Nova York, 389,35 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 725 pontos. O maio, 383,40, 620 pontos de elevação. E o julho, 376,75 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 585 pontos. Vamos ver o café em Londres, café robusta. Março fechou com 77 pontos de alta, a 5.481 dólares por tonelada. O maio, 5.474 dólares por tonelada, subindo também 77 pontos. E o julho, 5.451 dólares por tonelada, uma alta de 74 pontos. Vamos dar uma olhadinha como ficaram as negociações nas praças comercializadoras pelo Brasil. Guaxupé, Minas Gerais, R$ 2.496 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,63%. Varginha, também lá no sul de Minas, R$ 2.570, uma alta de 1,18%. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.560, alta de 0,79%.
Muito bem, agora o mercado do milho. As cotações do milho subiram nessa segunda-feira na Bolsa de Chicago, acompanhando as movimentações do trigo, trigo que teve forte alta diante aí da preocupação com a oferta global e também com o clima adverso no hemisfério norte. Mas vale lembrar que o mercado segue pressionado pelas incertezas relacionadas aí às tarifas comerciais entre Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Vamos ver então como fecharam as negociações para o milho. Primeiro lá na Bolsa de Chicago. Para março, 4 dólares e 61 centes por bushel, uma alta de 2,5 pontos. Maio, 4 dólares e 70, subindo 2,5 pontos também. E o julho, 4 dólares e 47 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. No Brasil, a oferta ainda limitada segue mantendo as cotações da B3 em alta. O levantamento da Agriinvest mostra que os vendedores seguem cautelosos devido aí ao atraso da colheita da safra de verão e o aumento do risco de perda da safrinha por conta do plantio fora da janela de plantio. Vamos ver como encerraram as cotações na B3. Olha aí, março, R$ 89,90, uma alta de 0,23%. Maio subindo mais que isso, 2,73% a R$ 82,01. E o julho também com alta importante de 2,88%, finalizando o dia a R$ 74,39. Esses são os números lá da B3, Mercado Futuro do Milho. Na região de Laguna Carapã, lá em Mato Grosso do Sul, a preocupação está em relação aí a ataques de pragas, como cigarrinha, percevejo e também pulgões. Veja o que disse ao Notícias Agrícolas o técnico agrícola Antônio Rodrigues Neto. A presença de cigarrinha aqui no começo, no início até, Guilherme, foi mais tranquilo, porque a gente veio um controle de percevejo nas áreas, né? Inclusive o percevejo esse ano no início foi fraco também, a cigarrinha também no início, algumas áreas atua a cigarrinha um pouco mais, mas agora, nesse estágio para frente agora, a questão do percevejo nessas áreas que o milho ainda está pequeno, está bastante forte. A cigarrinha agora, nessa etapa, está vindo com força, e outra coisa que está acarretando muito um problema aqui é o pulgão, está vindo com força. Então, estamos aqui fazendo as aplicações necessárias, controlando a cigarrinha, controlando o pulgão, e também está tendo um início muito forte de doenças do milho, né? Então, a gente está entrando com a aplicação de fungicidas aqui também, que tem outro problema que está vindo em várias variedades aqui. Está vindo a bipolares, a mancha branca, né? Então, a gente está entrando com fungicida, até recomendando ao produtor aí que os milhos mais suscetíveis seja feita de 2 a 3 aplicações de fungicida para que não cause nenhum problema, nenhuma perca na produtividade dessas lavouras de milho aqui da região de Laguna Carapã. Agora o mercado da soja. O mercado da soja caminhou de forma lateral ao longo de praticamente toda a sessão dessa segunda-feira lá na Bolsa de Chicago, testando os dois lados aí da tabela, mas acabou encerrando com leves baixas. Óleo de soja voltou a subir, fechou o dia com mais de 1% de alta. Farelo de soja perdeu mais de 0,5% entre as posições mais negociadas. A queda de hoje está relacionada com o aumento da oferta que vem da colheita no Brasil e da expectativa de colheita na Argentina, a falta de uma resolução para a guerra tarifária entre China e Estados Unidos, também aumentando as incertezas aí entre os operadores, e no Brasil os prêmios mantendo aí as negociações em alta. Vamos então aos preços, cotações lá na Bolsa de Chicago. Março, 10 dólares e 15 centes por bushel, recuo de meio pontinho. O maio, 10 dólares e 29 centes por bushel, recuando 0,75. E o julho, 10 dólares e 26 centes por bushel, uma queda de 0,25. Muito bem, agora o mercado financeiro. Os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção de inflação para esse ano, mas elevaram as expectativas para altas dos preços em 2026. Ao mesmo tempo, também passaram a projetar uma expansão menor da economia nesse ano e também no próximo. As projeções, fruto de pesquisa com mais de 100 instituições financeiras na última semana, constam do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central.
Para a inflação de 2025, a estimativa do mercado passou de 5,68% para 5,66%. Apesar do recuo, a expectativa continua ainda acima do teto da meta, que é de 4,5%. Para a taxa básica de juros, nesse ano a projeção não mudou, permaneceu ali nos 15% ao ano. Vamos ver o dólar, como encerraram as negociações com o dólar, uma queda de 0,99% a R$ 5,69, uma queda até importante aí, e trazendo um dólar para um patamar abaixo dos 5,70. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência, lembrando que todas as informações mais completas você pode acompanhar no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A semana está só começando, a gente se vê amanhã no próximo boletim de fechamento do mercado. Até lá!